Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui tá tudo muito bem. 25º vídeo da nossa jornada 49 lições para viver melhor. E que alegria ter você aqui comigo nessa jornada de autoconhecimento, de descobertas, de troca, compartilhamento. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre o que os outros pensam sobre mim. Não é da minha conta. Simples assim. O que os outros pensam sobre nós não é da nossa conta. Na verdade, o que o outro pensa sobre mim é sobre ele e não efetivamente sobre a minha pessoa, certo? E vale isso aí para você também, porque nós não vamos agradar a todas as pessoas vão nos julgar, o nosso comportamento, as nossas escolhas. E se a gente não tiver maturidade, consciência, a gente também vai fazer isso com o outro, né? Eu acho que uma das coisas mais legais que eu aprendi, que eu tenho aprendido nessa jornada de autoconhecimento, né, eu tenho um vídeo até falando sobre isso aqui, não julgar o outro. A primeira coisa é a autorresponsabilidade. Isso aí, gente, eu acho que se você tem autorresponsabilidade, 70% da sua vida já está resolvida. Porque você é responsável por tudo o que você faz. Pelas suas escolhas, pelas suas ações, atitudes, comportamento, entendeu? Então, assim, 70%. Eu vou jogar aí 70% que se você é autorresponsável, se você se responsabiliza pelas suas escolhas, pela sua vida, automaticamente metade, mais da metade da sua vida está resolvida, dos problemas serão evitados. Então, a autorresponsabilidade, o não julgamento e ouvir o outro, escutar o outro, estar com presença nas minhas conversas, nas minhas relações, foram, assim, lições maravilhosas do autoconhecimento e tantas outras que esses vídeos são sobre essa jornada e sobre tudo que eu fui aprendendo, aprendo e seguirei aprendendo nessa jornada de autoconhecimento. Então, essa questão do que o outro pensa sobre mim não é da minha conta, não é uma grosseria, tá, gente? Realmente não é da minha conta mesmo. O outro está pensando, o pensamento é dele. Eu não posso dominar o pensamento dos outros, certo? E assim, eu não julgo as pessoas. Gente, isso aí eu aprendi, eu faço disso uma rotina diária. Eu não vou julgar o comportamento das pessoas, porque ela é a vida dela, são as escolhas dela. Eu não tenho nada a ver com isso. E aqui também é assim, tá? O que eu faço é da minha conta, eu não devo satisfações. Então, assim, eu não me preocupo com a opinião das outras pessoas, certo? Porque o que elas pensam sobre mim é sobre elas, não sobre mim. Então, tem até um exemplo aqui de um vídeo que eu postei sobre espiritualidade. Uma pessoa veio até me perguntar se eu não tinha me sentido desconfortável de gravar aquele vídeo, porque eu pratiquei durante alguns anos uma religião, né? E eu falei que não, desconforto nenhum, eu não tenho religião e tá tudo bem, e essa é a minha posição, né? Eu não tenho religião e está tudo bem para quem tem, gente. Porque é isso mesmo, entendeu? Eu acho assim, a gente é livre para escolher, entendeu? Logo eu escolho não ter religião. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus criou todas as coisas, mas eu não sigo nenhuma religião, eu estou bem assim, obrigada. Né? E aí essa pessoa falou, nossa, mas você não se sentiu desconfortável, que as pessoas, né, vão falar de você. Eu falei, então, não posso fazer nada e não me interessa. Né? A opinião dessa pessoa, das pessoas, se alguém falou, se alguém deixar de falar, não vai mudar a minha vida. E nem a minha decisão de seguir livremente, sem religião por aí, certo? Vivendo do que eu acredito, que é fazer o bem, sabe? E se eu tiver vontade de ir em algum lugar, né, enfim, eu vou, sabe? Eu vou, mas eu sou livre, eu vou porque eu quero ir, não porque eu tenho que, ou porque eu vá seguir determinada religião. Não vou, não quero, né? E essa pessoa ficou assim, né, assustada. Mas eu assim, como eu tô falando aqui, sabe? Não é grosseria, não é assim, olha, o problema é meu. Não, que de fato o problema é meu, né? Eu nem vejo como problema, vejo como uma questão. Mas assim, o que eu falei pra essa pessoa foi exatamente como eu tô falando aqui, nesse vídeo. Foi uma conversa, é uma conversa sempre. E eu falei, não, eu não me incomodo, eu não me preocupo com o que as pessoas vão pensar, o que elas vão falar, né? Não me preocupo.
Eu me preocupo sim em ajudar as outras pessoas, em ser presente na vida das pessoas, sabe? A perguntar para as pessoas, algumas pessoas que eu convivo, que eu conheço, que eu tenho intimidade, se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. E não de ficar dando conta do que a pessoa está fazendo da vida dela, sabe? Uma outra pessoa também já me perguntou, nossa, você grava os vídeos, você não tem vergonha, assim, né? Os outros, o que os outros vão pensar, vai criticar? Eu falei, meu bem, as pessoas vão criticar. As pessoas vão criticar, muitas pessoas vão falar bem, outras pessoas vão criticar. E assim, eu não sou, né? Como é que é? O meu marido fala, a gente fala assim, Fernanda, você não é você é o centro do nosso mundo. Você não é o centro do mundo, entendeu? Então, assim, as pessoas não vão ficar olhando pra você, as pessoas não vão ficar te apontando. Que meu filho tem vergonha, é todo envergonhado e tal. E daí a gente fala, não, filho, ninguém tá olhando, ninguém tá vendo. Você é o centro do nosso mundo, não do mundo dos outros. Então, assim, eu vivo assim, gente. Eu vivo muito tranquila. Eu vivo muito em paz com as minhas escolhas e com muita consciência, porque elas são feitas com consciência. Eu não faço, deixa a vida me levar, não. Eu faço com consciência tudo o que eu venho aqui e falo, tudo que eu gravo, tudo que eu vivo. Eu vivo com consciência, eu vivo com presença, sabe? E assim, isso não quer dizer que eu não tenha problemas, dificuldades e desafios. Eu tenho inúmeros, como todos nós temos. Nós temos muitos desafios. Eu de vez em quando venho aqui e falo alguma coisa, tipo, você chega num lugar, tá fechado, né? Como eu dei o exemplo lá do curso do meu filho, enfim, tantos outros exemplos. Cheguei em casa para gravar um vídeo sobre maternidade, me ligaram da escola, eu tive que ir lá buscar meu filho. Então, assim, uma série de questões e muitas outras. Isso aí são coisas simples, tem coisas muito mais sérias, né, que acontecem na nossa vida, entendeu? E que a gente dá conta. Então, assim, eu já tenho que dar conta de tanta coisa e você também. Por que eu vou dar conta do que o outro está falando, pensando sobre mim? É sobre ele, não é sobre mim, sabe? E realmente é sobre ele, né? Então, assim, a mensagem desse vídeo é essa. É uma mensagem bem simples, bem curta, mas se você parar para analisar, ela é uma mensagem simples, curta, mas muito consistente. É uma mensagem muito importante que a gente tem que trazer para o nosso coração e viver isso. Viver isso. Que a opinião das outras pessoas, elas não podem nos tirar do centro. Porque o que o outro pensa sobre nós é sobre o outro, não sobre nós. Sobre as nossas atitudes é sobre o outro. Porque se alguém te critica, sabe? Se alguém vem e fala alguma coisa pra você, te desmotiva, sabe? O que de bom pode ter nisso? O que de bom a gente pode tirar disso? Então, não se prenda na opinião das pessoas, sabe? Já contei aqui também, tem uma amiga que tem vontade de ter um canal, ela tem muita coisa para entregar, ela tem vergonha porque o outro vai pensar, meu Deus, gente, aí a gente até brinca, mas o outro não paga os seus boletos, o outro não tá na sua casa, o outro não sabe dos seus problemas, o outro só tá ali para falar mal de você, para te criticar. Talvez até porque não tem coragem de ir lá e fazer o que você tá fazendo. Então, gente, a gente tem que avaliar. Eu não estou falando, por exemplo, existem críticas construtivas, né? E eu não tô falando de... E aí nem é opinião, não. É crítica. A pessoa vai vir, vai falar com você, vai te falar alguma coisa, vai te dar uma opinião, vai te dar, olha, faz assim, vamos falar de YouTube, né? Grava assim, grava assado, usa tal coisa, não usa, papapá. Entendeu? Na sua própria vida mesmo, né? Até com relação à criação de filhos. Tem gente que gosta muito de aconselhar, né? Como você vai cuidar do seu filho. Enfim, eu já passei dessa fase, né? Porque eu nem ouço. Assim, dependendo de quem vem, eu nem ouço. Porque tem gente que tem muita coisa para nos ensinar, tá? E aí a gente para e ouve. Mas assim, a opinião do outro sobre a criação do meu filho, quem cria meu filho sou eu, gente. Quem cria seu filho é você, se você tem filho. Quem decide se vai ter filho ou não também é você, sabe? Então, a gente precisa ter bastante consciência da nossa vida, das nossas escolhas, daquilo que a gente quer pra gente. E não deixar que os outros deem pitaco na nossa vida e que tirem a gente do centro, do nosso equilíbrio, entendeu? Porque muitas vezes uma opinião da pessoa, a pessoa pensa uma coisa, ela não só pensa, ela fala pra você, que ela não se limita só a pensar, ela quer falar, né? Te desestabiliza, te entristece. E eu acho que isso é um compromisso até que a gente tem que ter com o outro, né? Trazendo para nós, né? Não ficar dando conselho para as pessoas
Primeiro, quando ela não nos pedir. E segundo, se você for falar alguma coisa para alguém, se eu for falar alguma coisa para alguém, que seja coisa boa. Mesmo que seja para corrigir, mesmo que seja para ajudar. Que a gente consiga falar isso de forma boa para a pessoa, sabe? Porque, gente, é tão bom ser bom. É tão bom fazer o bem. É tão bom a gente falar palavras carinhosas para as pessoas, certo? Então, assim, opinião a gente pensa, mas tem coisas que a gente não precisa falar. E o que os outros pensam sobre nós, diz respeito aos outros. É sobre o outro, não é sobre nós, tá bom? É sobre isso esse vídeo. É uma mensagem bem simples, né? É bem simples mesmo. A gente pode ficar só com essa, só com essa aqui. Se eu tiver consciência das minhas escolhas, a opinião dos outros não vai me afetar. Entendeu? Porque a opinião dele é dele, tá bom? Sobre isso. E, claro, eu quero te fazer um convite. Hoje você faça algo que te representa, faça alguma coisa que você queira fazer, sem se preocupar com a opinião dos outros. Você quer pintar sua unha de vermelho? Pinte de vermelho. Você quer pintar seu cabelo de rosa? Pinte de rosa. Você quer usar trança? Você quer, sei lá, gente, relaxar o seu cabelo? Usar liso, usar cacheado? Usar uma roupa, sei lá, com uma cor que você extravagante? Eu não sei. Sabe? Comer uma coisa que você queira. Faça alguma coisa que te represente sem pensar na opinião do outro. Tá bom? É um convite. E vamos de exercício, tá? Os exercícios são os seguintes. Você vai escrever, como sempre. Do que eu estou abrindo mão com medo do julgamento. Do que eu estou abrindo mão com medo do julgamento. Do que os outros vão falar. Do que os outros vão pensar, né? O segundo, visualize você fazendo isso com coragem. Visualização é uma coisa maravilhosa. Imagine isso com plena liberdade. Você fazendo o que você quer, que você gosta, sem pensar na opinião do outro. E o terceiro exercício é: afirme. A minha verdade vale mais do que a opinião dos outros. A minha verdade vale mais do que a opinião dos outros. Eu escolho a minha verdade para viver. Agora, se isso vai... E detalhe, a minha verdade é minha. Pode não ser a do outro e está tudo bem. Tá? Eu vou viver a minha verdade. Eu vou viver as minhas escolhas. E eu vou ter consciência de escolher a minha vida. Não vou prejudicar ninguém, porque a vida é minha. Entendeu? As escolhas são minhas. Então, é sobre isso. A minha verdade vale mais do que a opinião alheia. Tá bom? É sobre isso esse vídeo. Então, o que os outros pensam sobre você não é da sua conta. O que os outros pensam sobre mim não é da minha conta. E a gente segue nessa jornada, tá bom? Então, muito obrigada pela tua presença aqui. E como eu sempre digo, viva com muita gratidão, viva com muita intenção e, sobretudo, viva com muita atenção. Porque quando a gente vive com atenção, com consciência e com presença, a gente faz escolhas coerentes com aquilo que a gente acredita, certo? E vive uma vida mais leve, mais fluida e mais feliz. É sobre isso, tá bom? Um beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!